Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o jornalista Jamil Chad. Tudo bom, Jamil? Como vai? Tudo bom, meu caro? Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Jamil Chad é jornalista, correspondente estrangeiro nos últimos 20 anos. Com passagem por mais de 70 países, tem contribuído com veículos internacionais como The Guardian, El País, BBC, CNN, CCTV, Al Jazeera, France 24 e mantém coluna no UOL. Foi eleito 2 vezes o melhor correspondente brasileiro no exterior. Obrigado aí por aceitar o convite, Jamil. Acho que, como não podia ser diferente, acho que a gente tem que começar esse papo falando sobre as eleições do Parlamento Europeu, que aconteceram no último fim de semana agora, né? Do dia 8, 9 de junho, né? Elas tiveram repercussões importantes e acho que a gente pode tentar dar uma pincelada em algumas delas aqui. Acho que o primeiro e evidente fato é que a direita e a extrema-direita avançaram de maneira importante em vários países europeus, certo? Exatamente, meu caro. E, de fato, essa é uma eleição que muitos, inclusive, chamaram de um momento Trump da Europa. Por quê? Porque, claro, houve essa vitória da direita, vamos dizer assim, tradicional, eu diria até moderada em comparação ao que nós vemos em outras formações, mas, acima de tudo, o que aconteceu foi o avanço inédito da extrema-direita em vários países da Europa ao mesmo tempo. Então, só para a gente colocar no contexto, na França, não é só que a extrema-direita venceu, ela venceu com uma margem absurdamente enorme em comparação ao segundo colocado, que era justamente a direita do partido do Emmanuel Macron. Só para a gente colocar em números, a extrema-direita francesa vai mandar para o Parlamento Europeu cerca de 30 deputados. Macron vai mandar 13, ou seja, é menos da metade. Então, você vê aí na França algo muito importante acontecendo. Na Alemanha, a alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, herdeiros, inclusive, de neonazistas, com uma relação muito complicada, inclusive sendo acompanhado de muito perto pela própria inteligência alemã, esse partido chega em segundo lugar nas eleições alemãs, superando, inclusive, o partido de Olaf Scholz, o chanceler alemão. Em outros lugares da Europa, coisas muito similares acontecendo. Na Itália, o partido da Giorgia Meloni, que é de extrema-direita, também vencendo. Na Holanda, em segundo lugar. Na Áustria, pela primeira vez, o partido de extrema-direita vencendo também. Ou seja, há uma óbvia tendência à extrema-direita em toda a Europa. E isso, claro, é muito preocupante, porque, obviamente, a gente sabe o que significa isso tudo, mas, acima de tudo, meu caro, é um grande desafio. Por quê? Porque a Europa vive uma crise existencial. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, nesse contexto de crise existencial, de perda de produtividade, de perda, inclusive, de protagonismo no mundo, o que vem acontecendo é que, justamente, vendedores de ilusão, charlatões, basicamente mentirosos, para a gente colocar uma palavra muito clara aqui, vendem projetos que basicamente não trazem soluções, vendem ilusões, vendem ideias de que existe uma solução fácil e que basta colocá-los no poder. E é dessa forma que esses partidos chegam com muita força agora no poder. Uma crise também no bem-estar social, nessa ideia de bem-estar social da Europa, né? Estava vendo recente agora, a Suécia teve uma onda de criminalidade gigantesca, enfim. Talvez isso mexa com o ideário dos eleitores aí europeus, né? Certamente. E a gente não tem como entender a eleição de 2024 sem olhar lá para trás. Quando? 2008. Por que 2008? A crise financeira internacional e principalmente na Europa, com a Europa fazendo o seguinte: olha, para a gente socorrer os bancos, nós vamos desmontar o estado de bem-estar social. E aí há um desmonte não só dos aposentados, das aposentadorias, mas de toda a rede que existia durante todo o século XX. Então você vê, no fundo, um desmoronamento daquele estado de bem-estar social e uma grande desilusão em relação aos partidos tradicionais.
essa desilusão, ela, claro, é canalizada pela extrema-direita, insisto, com falsas promessas, com receitas que, obviamente, não fazem qualquer tipo de sentido, mas que, diante dessa crise, e é uma crise realmente muito profunda, acaba convencendo uma parcela importante da população europeia a seguir esse caminho. É um caminho extremamente perigoso, um caminho que, obviamente, revela muita xenofobia. Muitos desses partidos trazem programas extremamente xenófobos, extremamente anti-imigração. Isso tudo, claro, fica evidenciado quando a gente lê os programas políticos desses partidos. Às vezes, e é isso que tem acontecido aqui na Europa com bastante frequência, os partidos de extrema-direita notaram que se eles moderam o tom, não o programa, o tom, parece que eles, então, entram na normalidade do jogo democrático, que, portanto, eles podem ser aceitos por todos, etc. Mas o que ninguém ou pouca gente vai ver é justamente o programa. E o programa não mudou. O programa continua xenófobo, o programa continua anti-migração. E aí, claro, é um grande ponto de interrogação como serão os próximos 5 anos da Europa. A gente vai entrar em alguns pontos aí que você já citou, Alemanha, enfim. Mas antes eu queria, Jamil, aproveitar a tua experiência para transmitir para quem nos assiste qual que é a função do Parlamento Europeu. A União Europeia, ela tem sua formação no pós-Segunda Guerra Mundial, com o primeiro movimento puramente econômico ali do setor industrial, né? Depois de 57 se forma uma Assembleia Europeia, mas já havia desde o princípio uma ideia de integração política também. O que esse bloco representa hoje para o continente? Meu caro, é muito importante a gente falar nisso, porque existe um projeto inicial que era um projeto de paz. A União Europeia é o maior projeto de paz da história. Por quê? Porque ele coloca fim a literalmente séculos de guerras entre parceiros. Então, você tem um projeto extremamente ambicioso depois da Segunda Guerra Mundial, que faz o seguinte: coordena, ou pelo menos coloca de uma forma tão integrada as economias, que basicamente uma guerra entre eles passa a ser inviável. Então, essa é a ideia, né? Você criar a paz não por acertos, não por pactos, mas pelo fato de a economia estar tão integrada que você passaria a fazer dano à sua própria indústria se você fizesse uma guerra contra um outro país. A questão é que, obviamente, você fazer um pacto apenas econômico não tem sentido para o trabalhador, não tem sentido para as populações, ela tem sentido para o grande capital, ela tem sentido para as grandes empresas, para as multinacionais, mas ela não tem sentido para o trabalhador. E pouco a pouco, e numa pressão bastante intensa, a Europa foi, então, movendo a sua formação, a sua integração também para esse lado. Então, a livre circulação de pessoas, a livre circulação de trabalhadores, tudo isso foi acontecendo. E entre os projetos de integração, claro, a integração política. Qual era, inicialmente, a origem do Parlamento Europeu? Um órgão quase simbólico, quase representativo apenas do fato de haver uma aspiração por democracia nessa nova formação. Mas ele ganhou, de fato, poderes ao longo dos anos. Então, por exemplo, ele vota o orçamento da União Europeia. Então, de fato, é algo bastante importante. Uma outra função é escolher a própria Comissão Europeia. Então, a próxima presidente, o próximo presidente da Comissão Europeia será eleito a partir dos deputados europeus. E também em todo o processo de formulação de leis, o Parlamento Europeu também tem uma participação, não é a única. Muitos dizem, bom, tudo bem, esse é um papel importante, mas obviamente não é tão fundamental como o Conselho da Europa, como a Comissão Europeia. Há uma discussão, inclusive, será que a Europa precisa mesmo pagar por 720 deputados, né, que é um número gigantesco de deputados, etc. Então, todas essas discussões existem. Então, esse Parlamento Europeu, hoje, a votação para ele, no fundo, mostra duas coisas. Primeiro, a temperatura política do continente, e é isso que foi mostrado ontem, né, basicamente no fim de semana, do dia 8 e 9, a temperatura da Europa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, serve justamente para compor as forças políticas dentro da Europa. Insisto, o Parlamento Europeu é um projeto ainda de democracia, ele não é, vamos dizer assim, a voz final
do processo do processo de formulação de política da Europa. E talvez isso, misturado com essa que a gente estava falando sobre a ideia de bem-estar social se desmoronando, também teve um efeito prático nas eleições do fim de semana. Foi muito aquém do esperado a participação popular, né? São mais 360 milhões de votantes e pouco mais da metade, aí, ou só a metade, é que compareceu às urnas mesmo, né? Então, esse é um outro debate, né? Porque justamente, e aí você tem toda a razão, de repente você tem um órgão tão fundamental como este sendo alvo, vamos dizer assim, ou tendo a participação de um número muito restrito de pessoas dentro do bloco, 51% no caso, a média geral do bloco. Em alguns países isso foi muito inferior, por exemplo, na Espanha foi de apenas 38% a participação. Então, claro, esse mal-estar é muito nítido também na apresentação, vamos dizer assim, na participação popular. Se você não tem nenhum tipo de confiança ou relação com aquele órgão, por que você vai se mobilizar para ir às urnas e votar? Portanto, esse déficit democrático que existe na Europa, ele obviamente é refletido nesses números. Então, há um problema estrutural, que é, obviamente, você ter, de fato, a participação popular, e, de outro lado, você tem instituições que não conseguem chegar à população. Como você estava falando, na tua primeira resposta ainda, a França talvez representa o caos que se instalou na Europa. Depois da derrota para a extrema-direita da Marine Le Pen, o Macron dissolveu o parlamento francês. Primeiro, isso é previsto no regimento francês, né? E quais as consequências para o Macron? E antes de mais nada, a França como você falou, talvez o epicentro hoje do caos europeu, porque, obviamente, você tem uma extrema-direita que, ao longo de muitos anos, foi crescendo, ela não tinha um projeto imediato, era um projeto de longo prazo, e esse projeto de longo prazo começa a dar resultados hoje. E aí você tem, claro, um grande artífice dessa ajudando, basicamente, a extrema-direita, o próprio presidente da França, que não é de extrema-direita, mas, obviamente, criou uma insatisfação popular tão grande e uma desilusão tão grande em relação ao seu governo que, claro, abriu um espaço muito perigoso para a extrema-direita. E o que ele faz, que é um ato, basicamente, de um risco gigantesco, mas sempre para se manter no poder, esse é sempre o objetivo. O objetivo não é lidar com as questões existenciais da França, obviamente o seu partido ter algum tipo de prevalência. O que ele faz convoca a eleição para a Assembleia Nacional, para o Parlamento francês. Para quê? Para gerar uma espécie de choque, para usar um momento de susto, porque é isso que a Europa vive hoje, um susto diante do resultado da extrema-direita, para chamar a população e dizer: olha, está na hora de vocês comparecerem às urnas para salvar o sistema aqui. Né? Porque, claro, se você tem uma participação, por exemplo, na França, se eu não me engano, de 45%, 48%, a esperança dele é que numa eleição nacional esse número vai subir para 80%. E aí, os que não votaram, não votariam pela extrema-direita, e ele, então, se resguardaria e mostraria para a extrema-direita: olha, vocês não são tão poderosos assim. Agora, claro, isso pode ser um tiro no pé, né? Ele pode, eventualmente, fazer tudo isso e, de repente, o resultado eleitoral não só mostrar que a extrema-direita é forte, como, literalmente, abrir as portas do poder para a extrema-direita. Então, ele corre o risco, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, mas ele corre o risco de, numa tentativa de se salvar, abrir, literalmente, as portas do poder na França para a extrema-direita. E a Marine Le Pen, que é uma herdeira do legado político do Jean-Marie Le Pen, que nunca conseguiu se eleger presidente, né? Agora ela tem chances reais. Ela já perdeu, acho que 2 eleições, se eu não me engano, Jamil. 3. Ela perdeu 3 eleições. Na última, na verdade, bateu na trave. Né? Foi um debate, um último debate que ela se exaltou, saiu ali do script, inclusive, queria mostrar muita força, e os franceses ficaram um pouco assustados com talvez um caráter meio bolsonarista da Marine Le Pen, que ela não é.
Ela, inclusive, quando o Bolsonaro começou o governo do Brasil em 2019, ela mesma disse, ele fala coisas que seriam inaceitáveis aqui. Ela disse isso sobre o Bolsonaro. Ou seja, essa agressividade do bolsonarismo, ela tenta não ter justamente para atrair o centro, para atrair grupos que talvez, né, não estariam tão satisfeitos com alguém falando tantos absurdos. Né? Ela saiu do script naquele momento e perdeu a eleição. Agora, ela volta com muita força agora, com essa chancela, e, acima de tudo, dizendo, inclusive ela disse no fim de semana, que ela está pronta para governar se o povo francês assim decidir. Ou seja, se apresentando de uma forma claríssima como a próxima candidata à presidência da França. Vamos ver o que vai acontecer, obviamente ainda falta algum tempo, mas, obviamente, ela se apresenta com toda essa força. E ela é a herdeira, como você colocou, do pai dela, Jean-Marie Le Pen, que eu pessoalmente conheci, cheguei à casa dele, para você ter uma ideia, para conhecer essa figura indescritível, né, basicamente. Até me lembro de uma situação que eu perguntei para ele, mas dizem que o senhor é racista e xenófobo. Ele falou, não, eu tenho até uma empregada polonesa. Né? Então, assim, exato. Então, assim, não preciso dizer mais nada. Né? A gente sabe até o que esse discurso é no Brasil. Né? Sabe muito bem o que isso... A gente já ouviu isso. Né? Eu tenho até amigo negro, eu tenho até amigo homossexual. Né? E no caso dele, não era nem amigo, eu tenho uma empregada polonesa. Enfim, fica muito claro que sim, você tinha ali um personagem que talvez não poderia avançar mais do que ele avançou. E o que ela faz? Ela reúne o capital político que ele tinha e sintoniza numa modalidade mais moderada. Mas é só sintonia, porque o programa é o mesmo. O programa continua sendo xenófobo, racista e tudo que você pode imaginar. Eles empacotam muito bem, né? Essas questões. A Giorgia Meloni também faz isso muito bem, né? Muito bem, inclusive vendendo a ideia de que o que eles estão fazendo é ajudando a população mais, talvez, esquecida a ter uma melhor vida, a ter uma melhor renda. Né? Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é protegendo a família italiana, é protegendo os costumes franceses, protegendo a identidade francesa e o seu salário, etc. Mas, claro, que isso vem recheado eu diria, de uma identidade de extrema-direita, populista, ultraconservadora, que não dá para esconder. Mas tem funcionado, como você disse. Jamil, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje entrevistando o jornalista Jamil Chad. Jamil, um outro país que você citou aí no começo da nossa conversa foi a Alemanha. É uma guinada à extrema-direita importante por lá. O Alternativa para a Alemanha, que tem, como você falou, ligações nítidas com o nazismo, eu lembro que logo no começo da formação do partido tinha gente fazendo saudação nazista, em reunião, eles foram gravados assim e tudo mais. Eles fizeram a sua melhor marca eleitoral em segundo lugar, atrás apenas da União Democrata Cristã de direita mais moderada. Como é que deve reagir Olaf Scholz e o Partido Social Democrata Alemão? Meu caro, essa é uma história também extremamente impressionante, porque, como você falou, no começo desse partido, ele dava claros sinais de que ele tinha uma ligação clara também com o neonazismo, integrantes que faziam todas essas, vamos dizer assim, a teatralização era muito parecida, e aí o que acontece é que o partido, pouco a pouco, ou vai expurgando essas pessoas, ou vai transformando essas pessoas talvez em nomes um pouco mais marginais e colocando na frente do partido pessoas com um discurso um pouco mais moderado. Eu insisto, é só o discurso, gente, esse é só o discurso, justamente para mostrar que nós não temos nenhuma relação com o passado complicado da Alemanha.
Mas só para vocês imaginarem a ideia de que, por exemplo, uma das deputadas desse partido chegou aí ao Brasil e se encontrou com o Eduardo Bolsonaro, com Damares Alves. Ela é a neta de um ministro do Hitler. Então, vamos deixar muito claro quem é aqui, porque não é porque estamos no século XXI que essas ideias não sobrevivem, que não têm herdeiros. Elas não só têm herdeiros, vamos dizer assim, intelectuais, como, nesse caso, é mesmo um herdeiro, uma herdeira, no caso, de família, de fato. Né? Ela é neta de um dos principais ministros do Hitler, no caso, o ministro das Finanças, que ficou com Hitler durante 12 anos. Ou seja, não é aquele ministro que passou, sabe aquela história que passa, não, eu só ocupei a cadeira ali enquanto. Não. 12 anos como ministro das Finanças do regime nazista, gente. Não tem o que dizer. Né? Você não fica como 12 anos como ministro Por acaso. Não, eu só concordo com uma parte da ideologia. Não, né? Então não existe isso. Agora, esse partido também vem surfando justamente nessa desilusão. Agora, os dados também são muito reveladores. Eles foram os grandes vencedores no leste da Alemanha, da Alemanha Oriental, da região das 5 províncias, se a gente quiser colocar assim, que faziam parte da Alemanha Oriental. Eles ganham lá, em primeiro lugar, em todos esses estados. Não ganham da Alemanha Ocidental, em Berlim, etc., mas, claro, diante vamos dizer assim, da média, eles acabam ficando em segundo lugar. Para o partido de Olaf Scholz, é uma enorme derrota, obviamente, e um reconhecimento de que, claro, existe uma busca, como foi colocado ontem, uma busca para se reencontrar. O que quer dizer exatamente isso? Provavelmente reassumir o seu caráter de esquerda, reassumir um papel progressista desse partido sem concessões. Isso que foi, de fato, uma das principais críticas ao governo de Olaf Scholz, que a esquerda, ou pelo menos uma parte da esquerda do seu partido, acabou optando por negociar, optando por governar e deixando de lado alguns princípios, e aí paga um preço muito alto quando o eleitorado se dá conta que não há esse compromisso. No caso da Alemanha, é muito grave, porque esse partido é um partido que ele, para você ter uma ideia, ele é acompanhado pela agência, a BIM alemã, pelo sistema de inteligência da Alemanha, por muitas suspeitas em relação às intenções desse partido, inclusive intenções antidemocráticas. Existe um processo correndo contra alguns integrantes desse partido que se aliaram a um grupo de extrema-direita para tentar, imagina só, promover um golpe de Estado na Alemanha. Pra você ter ideia, existe isso também. E para completar, e esse também é um aspecto ainda muito, eu diria, com muita informação desencontrada, o fato de que alguns desses deputados da extrema-direita alemã estão envolvidos em casos de corrupção também. Terrível. Pegando o exemplo da Alemanha, os partidos verdes eles tiveram uma perda significativa em um momento que a gente vê as mudanças climáticas acontecendo de maneira cada vez mais corriqueira em todo o planeta. A gente viu isso aqui no Brasil, agora com o Rio Grande do Sul, mas em todo o planeta o debate das mudanças climáticas é cada vez mais importante. Nesse momento, o Parlamento Europeu perde cadeiras de partidos verdes, né? Principalmente o partido da Alemanha, né? É impressionante. Inclusive, tem um estudo que começou já a ser publicado desde a eleição na Europa, mostrando que a juventude que tinha votado no Partido Verde, principalmente a juventude alemã, o Partido Verde, migrou para a extrema-direita. Ou seja, é impensável, né? Você poderia imaginar que isso não faz sentido algum, mas é uma espécie também de, pelo menos é assim que está sendo colocado, uma espécie de voto de descrédito das instituições, de dizer eu não concordo com o que está colocado. O problema, insisto, como eu falava no começo, é que você tem uma estrutura muito bem azeitada, muito bem montada para convencer aquela população, aquele grupo insatisfeito de que
a opção é a ruptura. E essa ruptura é representada, então, pela extrema-direita, que nunca, segundo eles, nunca ocupou cargo político algum. A gente já ouviu essa história, né? Teve em algum lugar aí. Né? Que, não, eu não sou político, enfim, eu fiquei 27 anos no parlamento, no Congresso, mas eu não sou político. Né? Um discurso muito parecido que acaba colando aqui. Outro dia, inclusive, eu estava com um almoço e tinha um alemão que dizia, não, eu vou votar por eles porque eu quero ver uma ruptura no sistema. Tem outras formas de promover essa ruptura. Né? Você não precisa promover essa ruptura optando pelos que vão usar o sistema democrático para eventualmente desmontá-lo, não para criar mais democracia, mas para justamente desmontá-lo. Por outro lado, Jamil, ainda há uma manutenção de uma maioria de centro-esquerda no Parlamento Europeu. Isso protege o bloco de uma dissolução, que é uma das bandeiras desses partidos eleitos de extrema-direita, né? Isso, como você falou, xenofobia, entre outros temas. Há um risco de uma dissolução do bloco europeu? Imediata, não. Porque, claro, você tem, como você colocou, eventualmente uma aliança da centro-direita com a centro-esquerda e que isso criaria, então, uma coalizão ou pelo menos um consenso de um bloco grande dentro do parlamento de que não há espaço para pensar uma ruptura ou um desmonte. Mas vamos pensar. Como ignorar 140 deputados de extrema-direita? Como fazer isso na prática? Né? Porque você vai precisar, para você de esquerda ou você da direita tradicional moderada, você vai precisar, para passar o seu projeto de lei, você vai precisar, eventualmente, conversar com aqueles que agora estão presentes no Parlamento Europeu. E aí a grande preocupação é que, claro, haja concessões. Então, não vai começar pelo desmonte, ele começaria pela concessão. Concessão na área de migração, concessão na área de segurança, concessão na área soberana. Enfim, tem vários canais que você pode ver, então, uma crescente concessão à extrema-direita. E aí, vendo o que a gente já viu na Europa nos últimos anos, o que tem acontecido? Não, a gente vai convencer a extrema-direita a ficar moderada. Não é isso que tem acontecido. O que nós temos visto é que a direita tradicional passou a ficar muito próxima, em termos políticos, da extrema-direita, para não perder o eleitor. Né? Então, ela passou a falar de migração como ela nunca tinha falado antes. Né? A direita europeia nunca tinha tratado da imigração dessa forma. Inclusive, é curioso, porque a extrema-direita aparece para dizer o seguinte: pessoal conservador da Europa, essa direita não representa vocês. Essa direita é quase esquerda. Né? Essa direita não serve. Nós somos a verdadeira direita. Então, o que faz a direita tradicional? Tentar se aproximar dizendo, não podemos perder esse eleitor. Vamos trazê-lo de volta, incorporando alguns elementos dessa extrema-direita, que é um absurdo. Então, o que nós temos visto é, sim, uma contaminação cada vez maior das agendas políticas pela extrema-direita. O que vai acontecer é muito difícil saber, mas o que a gente sabe é que o Parlamento Europeu vai ter essa composição pelos próximos 5 anos. Não é uma coisa temporária, que daqui a 3 meses muda, etc. Não. São 5 anos, uma composição em que você vai ter mais de 100, na verdade, ali ainda existe uma discussão, mas provavelmente mais de 130 ou 140 deputados de formações de extrema-direita. E aí não há como você pensar que isso pode ser simplesmente ignorado. Por muito tempo, havia uma expressão que os democratas diziam que iriam criar um cordão sanitário, né? Que as forças liberais, as forças de esquerda, as forças conservadoras democráticas, etc., iriam se reunir sempre e sempre criar um cordão sanitário. Mas como é que você cria um cordão sanitário com 20% do parlamento? Muito complicado. Com certeza. E você falou lá no começo da conversa sobre um efeito Donald Trump, né, comparado a esse avanço da extrema-direita na Europa.
E no meio de tudo isso, a gente tem o Donald Trump concorrendo nos Estados Unidos com chance real de vencer as eleições. As pesquisas hoje dão 2, 3% de margem ali, de vantagem de Trump sobre Biden. Falando aí principalmente sobre os Estados Unidos. É uma tempestade perfeita para a extrema-direita global? É talvez uma constelação perfeita para que isso tudo aconteça de uma forma muito dramática, no fundo. Vamos só imaginar, nós temos aí na Argentina, que não é uma economia desprezível, a Argentina, apesar de todos os seus problemas, faz parte do G20, né? Vamos deixar muito claro. Você tem na Europa uma situação de um terremoto político e, eventualmente, em novembro, nós vamos ter nos Estados Unidos um governo de Donald Trump. Então, inclusive, eu estive numa das reuniões da extrema-direita europeia e ouvi isso deles, de que, de fato, o plano é de que, em 2025, haja uma espécie de arco da extrema-direita no Atlântico Norte. Ou seja, as duas potências do Ocidente, Europa e Estados Unidos, controladas, ou pelo menos com muita força, da extrema-direita. Isso teria um impacto global, sem dúvida nenhuma. Se você tem Europa e Estados Unidos do lado, ou pelo menos influenciados pela extrema-direita, você tem uma repercussão, sem dúvida nenhuma, em todos os campos da política internacional. Guerras, na questão da sobrevivência da ONU, na questão das crises humanitárias, na questão migratória, claro. Enfim, seria um impacto profundo da política internacional. E aí, aproveitando para falar sobre, já que a gente está falando dos Estados Unidos e dólar, vem à baila, queria mudar um pouquinho de assunto para a gente falar dos BRICS. É um bloco que continua se fortalecendo. Na próxima reunião do bloco, que agora está ampliado, os países devem debater uma nova moeda para se contrapor ao dólar. Como é que você avalia a expansão do bloco e a sua capacidade de interferir na geopolítica global? Os países que fazem parte dos BRICS não necessariamente têm algo em comum, não tem. Né? Entre Brasil e Irã, há muito pouco em comum, nem o regime político, nem a cultura, nada disso. Agora, o que todos eles têm em comum é uma coisa só: é o fato de que há uma vontade de mudança na ordem internacional. Isso é o que os une. Não é outro aspecto, não é nem na questão de direitos humanos, nem na questão religiosa, não há nada que os une, a não ser o fato de que todos lutam ali pela transformação da ordem internacional, por uma ordem internacional mais, e aí é irônico para alguns deles, pelo menos é irônico, mais democrática. Né? É difícil falar em democracia para vários deles ali. Mas, enfim, essa força conjunta pode sim ter um impacto. Agora, não basta ficar no discurso esse impacto. Né? E eles já entenderam isso. Não adianta se reunir uma vez a cada 6 meses e falar queremos uma nova ordem internacional, defendemos uma reforma do Conselho de Segurança, defendemos uma reforma do FMI. Não basta você ficar emitindo comunicados nesse sentido. O que eles, então, começaram já no ano passado, e o projeto é terminar em 2025, é a construção de uma plataforma para o uso de moedas locais, para o comércio entre esses países. Quais países? Bom, alguns dos gigantes, né? China, Índia, África do Sul, Brasil, claro, mas o Irã, eventualmente a Arábia Saudita, enfim, uma transformação. A Rússia também, né? A Rússia, claro, óbvio, a Rússia. Então, qual é o objetivo? É comercial? Não é um objetivo comercial, porque não faria sentido se você tem uma empresa, puxa, agora vou ter que mudar o sistema de pagamento, etc. De fato, você poderia falar, bom, o que eu ganho com isso? Nada. Mas será que é nada mesmo? Porque olha o que aconteceu na Rússia. O problema do mundo, basicamente, é que você tem como referência internacional uma moeda que é nacional. Né? Ela não é internacional. Ela é uma moeda nacional que cumpre objetivos de política nacional, com o Tesouro americano que tem um poder, ele tem o poder de basicamente levar um banco estrangeiro à falência se aquele banco estrangeiro fizer acordos
um país que esteja sob sanções dos americanos. Então, qual é o objetivo dessa moeda paralela ou desse sistema paralelo? Porque não seria uma moeda propriamente dita, seria eu, por exemplo, poder vender para você nas nossas moedas e não usando o dólar como intermediário. Quando eu tiro o dólar da transação, o que eu faço também é tirar a possibilidade de que os Estados Unidos utilizem o dólar como uma arma de guerra. Como assim arma de guerra? Bom, começa a guerra na Ucrânia, que fazem os americanos contra a Rússia, basicamente retiram a Rússia do sistema financeiro internacional. Né? Não pode mais comercializar em dólar, não só não pode comercializar em dólar, não pode comercializar com nenhum banco que possa ter qualquer tipo de relação com a Rússia. E aí o que acontece é que a Rússia é basicamente as torneiras das finanças internacionais são fechadas para a Rússia. E a Rússia ali descobre que, óbvio, se ela não tem uma alternativa, ela seria asfixiada. Mas ela teve a alternativa justamente na China, e aí toda uma história. O que o bloco, o BRICS quer estabelecer é, de fato, um sistema pelo qual possa haver uma independência em relação a essa moeda americana. Uma independência geopolítica. Aqui não estou defendendo, dizendo que é bom ou é ruim, não. Estou explicando o que está acontecendo. Esse é o objetivo, justamente, do bloco, de dizer, olha, nós não vamos aceitar que, por conta de estarmos do outro lado, vamos dizer assim, da disputa ideológica, da disputa territorial, etc., que o nosso sistema financeiro vai ser simplesmente asfixiado porque vocês são os detentores da moeda internacional. E em termos populacionais, o bloco é expressivo, né? Acho que é 43% da população mundial, alguma coisa assim, né? Não é pouco, não. Não, é gigante, né? E por qualquer medida que você colocar, territorial, em termos do próprio tamanho dos PIBs, né? Se você colocar a China, a Índia, o Brasil, a Rússia e alguns desses novos países, obviamente tem um impacto gigantesco na economia mundial. Eles sabem disso. Agora, tem uma outra preocupação no caso do Brasil, especificamente, inclusive do governo Lula. O que o governo Lula tampouco quer é que essa expansão e que essa composição dos BRICS não se transforme, na verdade, num bloco chinês, ou seja, de aliados chineses. Né? E aí, claro, toda uma preocupação por parte do governo brasileiro de que tudo seja tomado, toda decisão seja tomada por consenso, ou seja, que todos tenham o mesmo peso, que não que de repente você veja que o BRICS na verdade, um bloco da China para se contrapor a um outro bloco pelo mundo. O Brasil não quer um mundo dividido em blocos. Isso ficou muito claro nos vários discursos do presidente Lula, porque não cabe, ou na verdade, para os interesses brasileiros, a criação de blocos limitaria o espaço brasileiro pelo mundo. O que o Brasil não quer é justamente a criação de blocos. Agora, o que sim o Brasil quer, e é por isso o BRICS pode ser instrumental nisso, é claro, a transformação desse bloco num instrumento de pressão para uma nova ordem internacional. Jamil, a gente vai para mais uma parada aqui no nosso programa e voltamos já já com o último bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com o último bloco do BDF Entrevista, hoje entrevistando o jornalista Jamil Chad. Jamil, você falou sobre o Lula no final da tua última resposta, e o Lula deve participar, o presidente brasileiro deve participar de uma sessão da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, onde ele deve levar o tema da extrema-direita e principalmente desse avanço da extrema-direita no mundo. O Brasil também convive com um bloco de extrema-direita cada vez mais organizado e mesmo com a iminente prisão do Bolsonaro, todos os processos que se avolumam contra ele, os seus aliados conseguiram formar uma base que tem levado a seguidos retrocessos no Brasil, né? Certamente, sem dúvida nenhuma. O presidente Lula, que estará em Genebra justamente para a sessão da OIT, e depois vai para o G7 na Itália, que é curioso porque ele vai encontrar ao mesmo tempo com a Giorgia Meloni e com Macron e com Scholz, né? Imagine só, essa reunião tem uma vencedora e tem dois derrotados ali. Enfim, um dos pontos é justamente a necessidade de que haja uma aliança pelas democracias.
e que essa aliança seja sólida, não apenas, vamos dizer assim, entre um grupo de amigos, mas que você tenha um compromisso de pilares das estruturas internacionais para que isso não seja vulnerável a uma eleição, à vitória de alguém, ou seja, que as democracias estejam sólidas o suficiente para conseguir conter esse avanço da extrema-direita. E aí são duas perguntas que eu acho que são colocadas, no fundo. Em primeiro lugar, onde estão os mecanismos de defesa da democracia, né? Isso não só no Brasil, como é que a democracia permite, de uma forma tão clara, que grupos que defendem abertamente o desmonte da democracia possam obter poder, possam... Ah, não, mas isso é a vontade popular. Se a gente perguntar, então vamos adotar pena de morte, olha, corre o risco dessa pergunta ser aprovada, e nem por isso ela é legítima. Né? Ah, foi a vontade popular. Não é exatamente assim. Né? Por exemplo, no caso da pena de morte, fica muito claro, essa pergunta ela corre o risco no Brasil, por exemplo, de acabar ganhando, né? Se for colocada numa votação popular e aí você aprova ou não. Então, e aí fala, então, mas só vale a democracia para algumas coisas? Não. A democracia ela precisa ter os seus próprios instrumentos de proteção. Né? E esse debate é um debate que ganha uma força atualmente muito, muito clara. Você pode colocar para dentro de um parlamento movimentos que dizem de uma forma deliberada que querem fechar aquela instituição, é algo que precisa ser colocado. Né? Agora, o presidente Lula tem um desafio muito grande aqui na Europa, porque ele chega no momento em que, claro, como você já colocou aqui, existe uma crise existencial real. Essa crise existencial ela é evidente pelo voto, pelos resultados, mas ela é evidente também pela incapacidade dos europeus em manter uma interlocução com outras regiões do mundo atualmente. Então, isso tudo vai ser um grande desafio. Lula vai falar na OIT, que é basicamente, vamos dizer assim, vai jogar em casa. Organização Internacional do Trabalho, repleta de sindicatos, repleta de, entre aspas, amigos, aliados. Então, ele vai jogar em casa ali. Mas no dia seguinte ele vai para o G7. O G7 não é exatamente jogar em casa. Jamil, uma curiosidade. Dizem que o Macron acaba utilizando essa proximidade com o Lula para suavizar um pouquinho da sua direita cada vez mais conservadora. É isso mesmo? É exatamente isso. Inclusive, a esquerda francesa fica muito incomodada, porque o Macron é o traidor, né, da esquerda, o traidor que deixou a esquerda. Ele era do Partido Socialista francês, né, e ele deixa para criar esse centro-direita, amorfo, mas obviamente de direita. E ele, claro, vai lá resgatar em Lula o seu aliado, o seu totem quase, para dizer, olha, eu tenho o meu componente social muito claro, etc, etc. Para o Brasil, por que interessa tanto essa relação com o Macron? Na verdade, com a França, porque é o maior parceiro do Ocidente, com os maiores projetos, inclusive militares, no Brasil. Então, não é só uma simpatia entre dois líderes, ali há algo muito estratégico sendo colocado em jogo. Né? Você tem, inclusive, uma cooperação militar muito real entre os dois países, construção de submarinos, etc. Então, é algo que vai muito além, vamos dizer assim, desses dois personagens. Eu me lembro ainda dos anos 90, a relação que já começava a ser construída entre Fernando Henrique Cardoso e o Chirac, ali talvez muito mais próximos, né, em termos ideológicos, talvez muito mais sintonizados do que Macron e Lula, mas mostra que sim, a relação Brasil-França é uma relação que ela é de uma relação de Estado. Mas você tem toda a razão, e aí não tem nenhuma dúvida. O Macron usa e abusa, eu diria, do Lula para mostrar seu lado social. Você citou o G7 e a Organização das Nações Unidas ela tem um papel central na governança global. Mas não é de agora que ela não tem conseguido gerir conflitos internacionais, por exemplo. Hoje a gente vive o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil é um dos países que pleiteia, por exemplo, uma reforma da organização, principalmente do Conselho de Segurança. Qual que é o futuro da ONU, Jamil?
Difícil Depende essa. do que exato. Depende do que os países querem que ela seja. A paralisia da ONU não é, vamos dizer assim, a responsabilidade da ONU. A, 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 a situação da ONU é resultado de uma paralisia do diálogo internacional. Então, a ONU não existe como instituição independente. Ela é o resultado de consensos, de acordos, de votações entre os partidos, perdão, entre os países. E hoje o que nós vemos é uma disputa por hegemonia, é uma disputa por quem vai ser ou quais vão ser os artífices do século XXI. Então, é neste momento da história que nós estamos. Nessa disputa, o que nós vemos é que a ONU passa a ser uma das trincheiras dessa disputa. Então, o Conselho de Segurança não funciona, não porque ele esqueceu como funciona, né? Não é por isso. É porque hoje você tem, dentro desse Conselho, países com interesses tão contrários que eles não conseguem chegar a um acordo sobre quase nada. É dramático, é absolutamente dramático. Essa paralisia não é só do Conselho de Segurança, mas ali é mais escancarado, é ao vivo, basicamente, na TV, essa paralisia. Isso é consequência de uma situação quase anárquica do sistema internacional. O velho sistema está morrendo, está deixando de existir, o novo modelo ainda não está criado e nós estamos, e nossa geração vive essa transição. E nessa transição, essas instituições que foram criadas naquele outro modelo não servem mais para o novo modelo e vivem esse limbo dramático, angustiante que a gente vê. No caso da Palestina, por exemplo, o veto dos Estados Unidos impediu diversas resoluções de cessar-fogo, e esse mesmo veto impede, por exemplo, que sejam aplicadas sanções a Israel, o que poderia ser um possível caminho para o fim do genocídio que acontece na faixa de Gaza, né? Exatamente. Mas você tem uma estrutura que é montada de uma forma que nenhum dos aliados de ninguém jamais vai ser pego, né? Então, o pecado original foi justamente criar uma instituição no qual aqueles 5 países, os 5 membros permanentes, e, claro, os seus aliados mais próximos, não precisariam se preocupar jamais. Então, aquela ordem internacional, aquelas sanções, tudo valeria para os outros, nunca para aqueles que detêm o poder e, por acaso, as armas nucleares, né? Que 45 era isso, que era a realidade. Então, olha só, você cria um sistema no qual você congela o mundo numa situação na qual você detém o poder, você jamais vai ser questionado, porque basta você levantar a sua plaquinha e o seu aliado ou você mesmo não serão importunados, né? E você vive essa situação por 70 ou 80 anos. Que estrutura é essa? É uma estrutura de poder. Não é outro. A palavra-chave para a ONU é poder. Não é humanitário, não é paz, é poder. Foi criado um sistema que congelou o mundo nessa situação. Hoje o mundo se rebela contra essa situação, mas não existe a instituição, vamos dizer assim, alternativa. E aí o que a gente vive é essa anarquia. Uma outra organização, por outro lado, que tem avançado de maneira exponencial é a OTAN. Ela permaneceu durante muito tempo praticamente adormecida, mas o conflito entre a Rússia e a Ucrânia deu um novo fôlego para a organização. Uma pergunta mais específica. A liberação do uso de armas, de armamentos em geral, de países europeus, de países membros da OTAN, não só europeus, mas principalmente os Estados Unidos, em ataque direto à Rússia, elas podem expandir o conflito definitivamente? Podem, e essa é a grande preocupação, obviamente, porque é aquela história, né? Calma aí, você cria uma situação na qual você não tem tropas. Ah, então quer dizer que eu não participo? Não, você está participando, basicamente, fornecendo as armas, fornecendo o poderio militar para que outros soldados lutem por você, ou, no caso, com as suas armas. É muito difícil você dizer que não há um envolvimento da OTAN. Claro que há, óbvio que há, não há nenhuma dúvida mais sobre isso. A questão é saber se existe interesse também do lado russo de abrir um front contra a própria OTAN. Isso seria uma outra guerra, sem dúvida nenhuma, uma repercussão muito diferente. Então,
é um momento super perigoso, não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, já para a gente encerrar e mudando completamente de assunto, Jamil, queria falar sobre o seu novo livro, a biografia do maestro e pianista João Carlos Martins. É uma história de vida impressionante, né? Uma epopeia. Eu lembro de ter entrevistado ele quando ainda estava começando no jornalismo e eu fiquei impressionado com a trajetória dele. Como é que foi levar para o papel essas histórias? É uma história impressionante e, antes de tudo, era uma história que envolvia, no meu caso, algo que eu lido com desde minha infância, que era com a música. Então, óbvio, eu gostaria de, quando vieram me propor uma biografia dele, eu, obviamente, tive todo o interesse, claro, com todos aqueles cuidados nosso jornalístico. Vou poder escrever o que eu precisar escrever, não vai ter temas que serão tabus, e aí, especificamente, a relação dele com o Paulo Maluf, financiamento ilegal de campanha, tudo aquilo ali está no livro. Tudo aquilo entrou no livro, porque, claro, não tem como escapar desses temas que são temas que fizeram parte da vida dele. Agora, o que tem de algo muito impressionante é a capacidade que ele tinha e tem de se reconstruir. Né? Ele, em vários momentos da vida, sofre golpes tremendos, golpes físicos, golpes na vida particular, golpes no sentido da música, golpes políticos, e sempre se reconstrói. Essa reconstrução é a parte muito impressionante dessa história. Eu tentei colocar ele também no contexto, principalmente do segundo metade do século XX, e não por acaso, e aí foi de uma forma muito deliberada, o livro começa em Cuba. O livro não começa no piano, o livro não começa no concerto no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, não, ele começa num concerto que ele estava dando para Raul Castro, 2 anos depois da Revolução Cubana em Havana, ou seja, algo completamente inesperado, justamente para mostrar essa complexidade desse personagem e também mostrar, claro, colocar ele no contexto. Qual era o contexto? Claro, Guerra Fria, tudo aquilo ali que o mundo viveu na segunda metade do século XX. Você é flautista, né? Não conta para ninguém. Segredo nosso aqui. Só nós. Mas foi interessante? Conseguiu ali tocar com o maestro? Enfim, teve algum momento para isso ou não? Teve. Ele foi muito generoso, inclusive no lançamento do livro, me colocou para tocar então, com a orquestra inteira. Ele foi muito generoso. Obviamente, eu sou amador, não tenho nem pretensão de ter nenhum tipo de papel dessa forma, mas ele foi muito generoso e abriu o palco. Mas pessoalmente, foi pela primeira vez que eu consegui escrever sobre música, sobre geopolítica, fazer jornalismo, né, que é a apuração, claro, desse personagem, não só com entrevista com ele, mas também as entrevistas e toda a apuração jornalística. Então, acabou que foi um cruzamento aí de vários momentos da minha própria história. E como fazer para virar as chavinhas, Jamil? Você está escrevendo uma biografia, você já escreveu, a gente conversou em 2021, se eu não me engano, você estava fazendo um livro de cartas, tem a sua coluna, enfim, tem a apuração jornalística diária. Como é que é mudar essas chavinhas para você? Eu acho que eu não mudo, não. Eu acho que eu sou... Vai embora. Eu acho que não tem uma mudança. O que tem sempre a questão da apuração como o centro. Ela pode ser uma apuração sobre um bastidor da ONU, mas ela pode ser uma apuração sobre o que aconteceu num concerto X. No fundo, o nosso próprio papel de jornalista tentar trazer as histórias. Claro, estudar. Não adianta você trazer uma história se você não estudou ela. Então, eu sempre digo, outro dia com um grupo de estudantes, perguntar o que você sugere? Ler. Ler, no nosso caso, é mais importante do que escrever. Né? Então, ler. A escrita é praticamente o final do processo. Né? A preparação toda é ler, entrevistar, apurar, sair em busca de documentos. E isso, no fundo, não muda. Claro, você pode estudar música, você pode estudar geopolítica, etc. Eu acho que eu não mudo a chavinha, não. A única coisa que talvez eu me permito, às vezes, é trazer um pouco das experiências que eu
que eu vivi ao longo desses últimos 25 anos, basicamente. Jamil, muito obrigado por essa conversa, viu? Legal demais. Obrigado a vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, também meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.